Agradeço imensamente a participação de todos vocês que estão aqui conosco. Meu nome é Roberta Fernandes, eu sou gerente de produto da linha de radiologia dentro do portfólio de ultrassom, que é a nossa linha chamada Logic. E hoje a gente vai fazer esse webinar focado em elastografia hepática, com dois convidados super especiais, né, que estão aqui conosco. Essa semana de radiologia, para a gente da GE, para o time da GE, é uma grande vitória e um desafio ao mesmo tempo, né? Estamos todos nos adaptando dentro desse momento que a gente está vivendo. E a semana está incrível. A gente vai compartilhar o link aqui no chat para vocês poderem acessar a nossa live room, que é onde a gente pode ver o nosso stand de fato, com os aparelhos, conteúdos super interessantes, tecnologias e também os nossos webinars para trazer conhecimento e atualização a todos vocês que são nossos clientes. Tá? Então, hoje, vamos falar um pouquinho de elastografia hepática, dando continuidade à aula que a gente fez ontem, mas hoje focando somente em fígado. E, para isso, estamos com a doutora Cláudia Lemos, que é nossa grande parceira, que é uma médica super dedicada à elastografia, né? Está sempre super antenada, super atualizada. A doutora Cláudia é médica, chefe do setor de ultrassonografia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. É membro titular do CBR, doutora em medicina pela Unifesp e com conhecimento vastíssimo do método de elastografia e atualizações. Doutora Cláudia, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui, participar mais uma vez desse webinar com a gente. Agradeço em nome da GE. Muito obrigada, sempre um prazer. E estamos hoje também com o Dr. Dimas Carnaúba, que é fantástico, super atualizado também no tema de elastografia, atua realmente com pacientes focados em problemas hepáticos, é médico infectologista do Serviço Diagnóstico e Elastografia Hepática do Centro de Referência de Treinamento de São Paulo, trabalha no Hospital de Transplante Euriclides de Jesus Zerbini, o Estado Servidor Público Municipal de São Paulo, tem um conhecimento vastíssimo aí, clínico, para trazer para a gente, então essa aula vai ser bem bacana, estou super ansiosa, que vai ter essa troca e complementação da imagem com a parte clínica, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Doutor Dimas, muito obrigada por aceitar esse convite, estamos muito felizes em tê-lo conosco. Muito obrigado, Roberta. É um prazer estar com vocês. Então, obrigada. Vamos dar início. Doutor Dimas, por favor, te passo a palavra. Pode começar a apresentação. Só peço um lembrete que eu esqueci de falar. As mensagens a gente pode falar pelo chat, mas tudo que for dúvida, eu peço que usem a janela de Question and Answers, né? Que é esse Q&A que fica embaixo. E no final da apresentação estaremos respondendo todas as perguntas, tá? Obrigada. Pode dar início. Ok. Bom, um bom dia a todos. Na verdade, a minha intenção é falar sobre os guidelines que são relacionados à elastografia hepática e dos guidelines até a prática diária. Bom, ontem já foi abordada a questão desses guidelines, mas só lembrando para vocês, todos esses guidelines são referentes à elastografia. Os primeiros datam de 2013 e eu tenho guidelines desde da Associação Pan-Americana de Radiologia, os guidelines da Associação de Gastroenterologia, Ásia-Pacífico e os da Sociedade Europeia de Radiologia e o Consenso de Radiologia americano. Bom, todos esses guidelines, eles levam em consideração as diretrizes da prática clínica na relação em qualidade de evidência e também na recomendação. Quando uma evidência é muito alta, elevada, eles classificam como A, e quando é uma recomendação muito forte, a classificação vai de 1 a 2. Então, isso é só para pontuar como nós vamos abordar os temas mais na frente. Bom, falando em elastografia, ontem foi falado que a elastografia ela pode ser a transitória, que é por FibroScan,
e por ponto Sharewave, por AF, por ponto Sharewave e por 2D Sharewave. Então, começando com a elastografia transitória, essa aqui é uma tela do aparelho de elastografia, do FibroScan, para quem não conhece. Bom, ela é considerada a referência não invasiva na medida de rigidez hepática, então ele tem um grau de referência A1. Ela é bem validada nas hepatites virais, tanto na hepatite B como na hepatite C, e também na co-infecção HIV e hepatite C. Ela é bem validada na doença gordurosa não alcoólica e também em algumas outras doenças hepáticas crônicas, com um grau de referência A1. Ela tem um desempenho na detecção melhor na detecção de cirrose, com uma fibrose com um grau de significado A1. Ela é um método seguro no diagnóstico e, geralmente, ele tem melhor desempenho na exclusão do que na própria cirrose, com valor preditivo negativo superior a 90%. Em relação à elastografia por ultrassom, no ponto Sharewave, ele também tem uma detecção excelente na detecção da cirrose e está bem validada na hepatite C, mais validada na hepatite C do que na hepatite B, mas também validadas na co-infecção pelo HIV e hepatite C, na doença gordurosas e outras doenças hepáticas, com o grau de referência A1. O ponto Sharewave também tem o desempenho equivalente à elastografia transitória e na detecção de fibrose avançada e cirrose, e o 2D Sharewave é também equivalente não só ao FibroScan, como também ao ponto Sharewave no estadiamento não invasivo da fibrose hepática da hepatite viral. Então, vocês já viram que nós temos um ponto muito focado nas hepatites virais, e isso ajudou bastante os serviços em que não tinha disponibilidade de realizar as biópsias hepáticas e precisávamos tratar esses pacientes, e esses métodos não invasivos veio com força total, e na verdade a gente fala que a elastografia veio para ficar, não tem mais um retorno. Nós não temos, inclusive nós até abolimos a equipe cirúrgica de biópsia hepática. Aqui nós temos que os vários aparelhos por várias indústrias que produzem as elastografias por Sharewave e as elastografias por 2D Sharewave. Então, agora nós vamos centralizar mais como realizar essas medições de Sharewave. A Cláudia falou ontem na apresentação dela, mas acho que vale a pena reforçar a realização da elastografia. É necessário um jejum de pelo menos de 4 a 6 horas antes do exame, né? O paciente na posição supina, com o braço direito em extensão para melhor acesso intercostal. A posição respiratória e repouso, né? E essa posição de repouso não precisa ser antecedida por uma inspiração profunda, isso vai interferir na medida. O ROI, que é a região de interesse, ele tem que estar abaixo da cápsula de Gleason de 1,5 a 2 centímetros, para justamente evitar os artefatos de reverberação, e deve ser sempre perpendicular à cápsula, né? Temos que evitar os grandes vasos hepáticos, os ductos biliares e a sombra da costela. Na elastografia transitória do ponto Sharewave, eu tenho um valor mediano de 10 medidas, e na 2D Sharewave eu posso ter medidas de 3 a 5 medidas, dependendo da expertise do executor. O IQR mediano é de 30%, 0,3 para as medidas em quilopascais e de 0,15 ou 15% para as medidas de metros por segundo. A imagem adequada em modo B é um pré-requisito essencial para as medições do ponto Sharewave 2D, e sempre lembrando que essas medidas têm sempre que ser realizadas na mesma região. Os fatores de confusões mais frequentes seriam, então, aqueles pacientes que estão em hepatites agudas virais ou naqueles indivíduos que apresentam flare com elevação das transaminases.
isso é muito importante, porque a maioria das solicitações, às vezes, não vem com essa referência. E é muito importante para quem está executando o método, na sua anamnese ou no seu exame físico, tentar encontrar. E pedir para que eles realmente tragam exames mais recentes para que nós afastamos essas possibilidades das hepatites agudas, né? Porque com isso aumenta o efeito necroinflamatório e isso vai alterar as medidas, pode exacerbar essas medidas de elastografia. Doenças infiltrativas, como a amiloidose e o linfoma, as doenças cardíacas congestivas, o fato de se alimentar antes do exame, né? As colestases extrahepática e, como já foi falado, a inspiração profunda poderiam ser fatores de confusão. Os fatores de variabilidade, né? Nós sabemos que a profundidade da medição ela pode interferir. O ideal é que essa medida seja colocada, o ROI seja colocado em torno de 4 a 5 centímetros com transdutor convexo. O transdutor linear ele pode elevar esses valores de elastografia, tá? A posição do transdutor, existe uma concordância intra e intra-observador que as melhores medidas são realizadas através do espaço intercostal. Obviamente, também a experiência do operador. A literatura internacional fala que para a realização das medidas em point share wave, os operadores não necessitam de grande treinamento, eles podem fazer esse treinamento por um curto período e estariam aptos a realizar medidas confiáveis. Já com o 2D Share Wave, eles precisam de um pouco mais de treinamento para que haja uma melhor reprodução dessas medidas. Em relação aos fatores relacionados ao paciente, ou seja, paciente dependente, já foi falado em relação à posição supina, o que é o ideal. Alguns colegas fazem um pouco de inclinação, podendo fazer, dependendo da dificuldade desse paciente. Às vezes, o paciente que tem dificuldade respiratória, é asmático, não consegue ficar numa posição, você pode dar um pouco de lateralização, mas o ideal é que se mantenha a posição supina. A fase da respiração já foi comentada, então, o ideal é que faça uma suspensão da respiratória por alguns segundos, para aí você conseguir fazer os melhores resultados. O estado do jejum, em relação da fibrose, nós falamos que as fibroses iniciais, eles parecem ter um pouco menos de reprodutibilidade. Então, é muito melhor, obviamente, os resultados são maiores, com mais poder de reprodução, quando essa fibrose está mais avançada. E um outro fator contraditório é a questão da esteatose hepática. Nós sabemos que o exame de quem realiza isso na prática diária, é o exame do paciente que tem esteatose mais grave, é um exame difícil, né? E isso pode também, e é contraditório se isso pode ser uma influência na rigidez hepática. Em relação às principais indicações, então falamos que a hepatite C crônica é uma das principais indicações, tanto para a elastografia transitória como para o point share wave e o 2D share wave. Ele pode ser utilizado com validação de primeira linha na avaliação da gravidade dessa fibrose hepática em pacientes com hepatite C. E mais recentemente, com os novos medicamentos, as medicações de ação direta, que são os DAAs, ou mesmo na terapia baseada em interfero, esses pacientes passaram a ter uma cura chamada resposta virológica sustentada. Com os DAAs, essa resposta pode chegar até a 90% a 95% de resposta. E aí nós temos uma gama de pacientes que estão agora em acompanhamento. O que os consensos falam, né? Que essa rigidez ela diminui realmente com a supressão do agente viral, né? Após o tratamento. Só que a gente não pode utilizar o mesmo estadiamento que é utilizado nos pacientes virêmicos, né? Então nós sabemos que existe uma perda da precisão desses cutoffs, e aí nós precisamos ainda ter uma definição de quais cutoffs devem ser utilizados nesses pacientes que
sofreram a supressão viral. Bom, mesmo com essa diminuição de fibrose, de resistência hepática, nós não podemos falar que a triagem para o hepatocarcinoma e para a hipertensão portal, ela deva continuar, né, nesses pacientes com doença avançada antes do tratamento. Isso é muito importante porque às vezes você fala, ele tinha uma fibrose anterior, estadio F3, F4, depois do tratamento caiu esse estadiamento e ele não precisa mais fazer o screen para hepatocarcinoma ou para avaliação da hipertensão portal e consequências varizes de esôfago. Isso não deve ser validado. É importante que esses pacientes se mantenham nesse screen de segmento. A mesma coisa com a hepatite B crônica. Os 3 métodos, eles são muito úteis para identificar aqueles indivíduos com cirrose, né? E tem um fator importante na hepatite B, que às vezes eles fazem períodos de elevação chamados de flare das transaminases. E essas transaminases podem levar a valores acima de 5 vezes o limite superior da normalidade. E isso pode interferir na elaboração do exame. Então, é muito importante nós sabermos os níveis de transaminases, principalmente na hepatite B, por conta desses episódios de flare. A elastografia transitória é muito útil na avaliação dos pacientes com vírus B crônico para excluir fibrose. E não podemos deixar de falar também a mesma coisa que falamos para a hepatite C, que mesmo esses pacientes que estão utilizando medicação e que diminuíram o grau de elastografia, de resistência na elastografia, eles também têm que manter a vigilância do hepatocarcinoma. Um adendo a isso é que o indivíduo com hepatite B, ele não necessariamente precisa estar cirrótico para desenvolver o hepatocarcinoma, né? Então, as pessoas que realizam, os médicos que realizam esse método, eles necessitam que façam realmente o rastreio desses nódulos nesses indivíduos com fibrose elevada, acima de F3, F4. Já existe até relato de fibrose até menor, de F2, com aparecimento do hepatocarcinoma. E quanto mais precoce nós fazemos o diagnóstico do hepatocarcinoma, muito melhor a abordagem terapêutica para esses pacientes. Bom, eu vou só pontuar a questão da doença gordurosa, porque a doutora Cláudia vai comentar, mas a doença gordurosa não alcoólica, o Sharewave é usado na validação dessa doença e, na verdade, ela exclui a questão da fibrose avançada e nós precisamos, provavelmente, de novos softwares para avaliar a atenuação e classificar melhor essa doença gordurosa. Em relação à doença hepática, ela também pode ser utilizada, na verdade, para excluir aqueles pacientes que têm doenças avançadas, lembrando que é muito importante, na sua anamnese, questionar o uso contínuo do álcool e também isso podendo levar à hepatite alcoólica aguda, que seria um fator de confusão do método. Bom, para outras etiologias, existem algumas evidências preliminares na questão da cirrose biliar primária e da colangite esclerosante primária, significando que eles também teriam um prognóstico na questão das medidas de rigidez hepáticas, né? Mas também não há uma evidência suficiente ainda para se recomendar o método por Sharewave para estadiar fibrose hepática em pacientes com doenças autoimunes e genéticas do fígado. É muito comum a gente receber os pedidos de avaliação desses pacientes encaminhados por colegas para saber se ele tem cirrose ou não. E a gente não pode utilizar o estadiamento Metavi, que é utilizado nas hepatites virais, nessas situações. É só dizer, é compatível com a fibrose avançada ou não há presença de fibrose avançada.
para a gente não correr o risco de poder classificar esses indivíduos que ainda não estão padronizados no método. Então, nós somos realmente padronizados na questão da cirrose hepática, tem uma alta precisão diagnóstica, né? E ela tem um valor prognóstico na cirrose compensada. E nós sabemos que quanto maior esse valor, maior o risco de complicações. E aí nós vamos ter uma aplicação, que provavelmente a doutora Cláudia vai comentar, nesses pacientes que estão cronicamente com doença crônica avançada, na avaliação de prognósticos e complicações que a elastografia poderá ajudar, né? Bom, existe um consenso chamado Consenso de Baveno 6, que utiliza a elastografia e a contagem de plaqueta para predizer a necessidade ou não da realização do rastreio endoscópico, ou para priorizar aquele paciente que vai precisar fazer esse rastreio mais precocemente, né? Porque nós sabemos que o espectro entre a fibrose grau 3 e a cirrose, a doença ela é contínua, ela é dinâmica, né? E às vezes essa distinção não é possível, nem mesmo com as bases clínicas. Então, nós englobamos essa fibrose grave cirrose numa nomenclatura hoje que é mais aceita de doença hepática crônica avançada compensada, né? Que é o que é o mais indicado. Em relação aos cortes de estadiamento da fibrose hepática, nós sabemos que vários sistemas de ultrassom dão valores diferentes e essas medições elas são diferentes e não devem ser agrupadas. Então, a gente não pode comparar o paciente fez o exame pela um aparelho da GE e procura um outro serviço, faz por um outro equipamento, e o médico não pode comparar as medidas agrupadas, né? Então tem que ver realmente aparelho por aparelho, tá? E obviamente lembrando que cada valor de corte vai depender da etiologia da doença hepática subjacente e obviamente da prevalência dessa condição nesses estudos de população-alvo. Esse é um estudo que eu achei bem interessante, agora de 2019, da doutora Giovanna, em que ela avaliou a variabilidade intersistemas nas medições de rigidez hepáticas. Veja que ela utilizou pelo menos uns 6 sistemas diferentes, né? E viu que a concordância dessas medidas efetuadas por esses diferentes sistemas foi muito bom, e com uma concordância global em torno de 0,9, ou seja, 90% na mão de executores peritos, né? Mas só lembrando que mesmo tendo essa concordância, os valores seguem a mesma direção, mas são valores absolutamente diferentes, eles não são os mesmos, né? Aqui uma outra apresentação que cada uma desses blocos seria relacionados com um método especificamente, mostrando que quanto maior o grau de fibrose, menor variância ou melhor concordância entre eles, né? Existe uma regra chamada regra de 5, mas aí exclusivamente para quem trabalha com elastografia transitória, que vão desde a avaliação de 5 kPa até 20 kPa, em que você classifica com 5 kPa esse indivíduo tem um fígado normal, e aí vai a cada 5, 10 kPa pode-se excluir doença hepática crônica compensada, avançada compensada. Com 15 kPa é regra de ter a doença hepática crônica avançada compensada, e acima de 20 já precisa excluir as varizes esofágicas, né? Então, mas aí também temos esse mesmo cutoff para quem usa as técnicas com base do AF, que seria a regra dos 4, né? Isso saiu recente no Consenso de Radiologia em Ultrassom, um consenso de 2019, em que ele utiliza também a medida em quilopascais e ele estratifica, então,
a presença ou não da doença compensada, se precisa fazer a avaliação da hipertensão portal acima de 17 quilopascais. Essa tabelinha está disponível nesse consenso, é fácil de ter acesso. Bom, em relação aos cutoffs de fibrose significativa, a maioria dos estudos por ponto share wave ou por 2D share wave sugere que a rigidez hepática com menos de 7 quilopascais, ou seja, de 1,5 metros por segundo, exclui a fibrose significativa. Tem um gráficozinho que mostra que os métodos não invasivos, ele é muito bom para dizer que eu não tenho fibrose avançada e muito bom para dizer que ele tem fibrose avançada. E existe aquela zona cinzenta em que vai depender muito da expertise e da avaliação com outros métodos na classificação de F1, F2, que fica um pouco mais variável nessa zona cinzenta. Mas esses métodos são muito bons para dizer que eu não tenho e para dizer que eu tenho fibrose avançada. Esses são os pontos de corte também desse consenso de 2019. Eles tentaram agrupar todos esses aparelhos da Siemens, da Toshiba, da GE, né? E classificando de F1, F2, F3 e F4. Eu não vou estar falando pontualmente, mas já existe essa tabela num consenso, é um up-to-date do consenso americano, em 2019. Tá? Esse é um outro ponto bem interessante, um pouco uma coisa muito mais recente, que o Dr. Barr comenta, a respeito do uso do delta das medidas de rigidez hepática, né? Falando naqueles pacientes que foram tratados e que estão agora em acompanhamento. Então, para acompanhar esses pacientes, esse consenso sugere o uso desse delta das medidas de rigidez hepática, né, ao longo desse acompanhamento. Então, você vai usar o valor de base, na verdade, é aquele que foi obtido após a erradicação ou supressão viral. Para eu dizer que existe uma supressão viral, eu preciso ter pelo menos 6 meses após o término do tratamento e que esse teste continue negativo, né? Então, 6 meses após, essa elastografia seria aquele valor que vamos ter como base para fazer o segmento desses pacientes. E ele comenta que uma mudança clinicamente significativa quando esse delta é maior que 10%. Tá? E também que esse mesmo aplicação do delta de medidas, ele pode ser aplicado nos pacientes pediátricos. Com isso, esse delta, na verdade, cada paciente ele torna-se o seu próprio controle, né? Até se definir ou se ter alguma tabela consensual dessas medidas mais para o futuro. Mas, atualmente, seria isso a orientação para fazer o acompanhamento desses pacientes que foram submetidos e curados com as novas medicações para hepatite C. Né? Bom, em relação à lesão hepática focal, não existe nenhuma evidência suficiente para fazer uma recomendação para o uso do share wave na diferenciação em uma lesão benigna ou uma lesão maligna, nem mesmo para caracterizar a lesão hepática focal. A elastoesplênica, a doutora Cláudia vai comentar, e a interpretação da rigidez hepática ela deve ser feita no contexto com as outras avaliações clínicas e laboratoriais. Em conclusão, nós falamos que a elastografia ela foi desenvolvida como um instrumento não invasivo para identificar e estadiar a fibrose hepática, e ela deve ser utilizada de forma adequada, né? E essa interpretação dos valores da elastografia hepática vai depender do cenário clínico específico, né? Da prevalência da doença na população em investigação e, obviamente, das comorbidades que esse paciente apresenta e da etiologia da doença hepática. A elastografia não deve ser realizada sem o conhecimento das queixas atuais, sem o conhecimento da história clínica passada ou dos testes laboratoriais básicos, principalmente dosagem das aminotransferases, da TGO e TGP. Recomenda-se, então, uma anamnese, o exame clínico e uma ecografia abdominal
antes da avaliação do fígado por elastografia, né? Em que você vai encontrar sinais de doença hepática, presença de ascite, obstrução de árvore biliar. Então, na verdade, a tomada da decisão clínica ela deve ser sempre anterior à elastografia. Bom, Cláudia, eu acho que era isso. Eu passo para você e depois passamos às perguntas, ok? Excelente, doutor Dimas, muito obrigada pelo conteúdo, por compartilhar sua experiência. Então, vamos, doutora Cláudia, iniciar, dando continuidade ao que o doutor Dimas já colocou. Obrigada. Vou abrir aqui. Então, boa tarde a todos, né? É sempre um prazer participar dessas reuniões da GE e principalmente falar sobre elastografia, que é um tema que eu gosto muito. Então, já tem um tempo, né, que a gente vem trabalhando com elastografia. E onde é que estamos? Nós que começamos a trabalhar com elastografia na era anterior às novas medicações de tratamento de hepatite C, quando surgiram esses novos tratamentos, ficamos assim, perdidos, né? Porque de agora em diante a medicação é fornecida para todo mundo. E o que nós vamos fazer? Com que tipo de paciente que nós vamos trabalhar, né? Então, o que nós observamos hoje em dia na prática diária é um crescimento cada vez mais importante da procura, né, da avaliação elastográfica nos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Por isso que eu vou citar um pouquinho desse tema aqui para vocês. Então, realmente, né, a doença hepática gordurosa não alcoólica ela é um problema mundial, né, tem uma alta prevalência, geralmente associada, muitas vezes associada à síndrome metabólica, e mesmo indivíduos com peso normal podem apresentar a doença hepática gordurosa. E ela tem um risco de progressão, principalmente se a gente não fizer um diagnóstico adequado e se esse paciente não eliminar os fatores favorecedores, né? E também o clínico vai precisar de excluir essas causas secundárias. Então, nós precisamos definir, né, entender que a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela nada mais é do que o acúmulo excessivo de tecido adiposo no parênquima hepático. Então, ela inclui o espectro do fígado gorduroso não alcoólico e da esteatohepatite não alcoólica. O gorduroso não alcoólico, ele pode ter esteatose isolada, esteatose com inflamação sem balonização, esteatose com balonização sem inflamação, e na esteatohepatite é quando todos esses componentes estão presentes simultaneamente. Existem, né, vários marcadores de risco, né, para a doença hepática gordurosa não alcoólica, os marcadores não invasivos, porque a presença, né, o principal, a gente tem que predizer a presença ou não de fibrose e identificar quais os pacientes que têm um risco maior de evolução para esteatohepatite, identificar aqueles que têm um pior prognóstico, monitorizar a evolução, né, tanto para pior ou para melhora da doença e predizer a resposta ao tratamento. Então, o que se tem hoje em dia é que a fibrose é o fator prognóstico mais importante, né, de maior relevância no segmento desses pacientes portadores de fígado gorduroso. Existem vários marcadores bioquímicos, né, que estão aí na prática diária, e os marcadores da elastografia, que pode ser realizado tanto pelo FibroScan, ultrassom e pela ressonância magnética. Então, são formas não invasivas de avaliação de fibrose que antes eram avaliadas apenas através da biópsia. Essa publicação é um artigo bastante relevante, né, que foi publicado em 2016 por Cassinotto. Ele avaliou esses fígados gordurosos não alcoólicos, utilizando a tecnologia Sharewave Imaging, comparando os resultados com o FibroScan e com a tecnologia a ARF e os resultados finais da biópsia.
O que ele observou, né, que a acurácia realmente, utilizando a Share Wave Image, a gente pode observar que a acurácia foi superior, né, aos demais métodos. Então, realmente, é um método que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade na avaliação desses pacientes, comparando-se tanto com o FibroScan quanto com a Point Share Wave. Os guidelines já falam, né, a respeito, as atualizações de 2017, a atualização de 2018, falam, já citam critérios a respeito da avaliação da doença gordurosa não alcoólica, né? Então, a gente tem que estar acompanhando a exposição, o que é colocado nesses guidelines, para a gente poder seguir e interpretar esses achados de uma forma adequada. O grande problema da doença hepática gordurosa não alcoólica é a acurácia, né, do método que nós vamos avaliar. A gente sabe que a acurácia da elastografia transitória e da elastografia ultrassônica, seja ela point, share wave, seja ela 2D, ela diminui, né, quando essa fibrose é significativa, né? Então, seria nos graus mais inferiores de fibrose, que no caso o F2. Aqui foi feita uma revisão sistemática, utilizando-se a Point Share Wave, com um total de 723 pacientes, né, que observou-se uma sensibilidade de 80% para a detecção de F2. Então, a gente tem que ter bastante cuidado na avaliação, né, daquele paciente, que a gente vai tentar classificar o grau de fibrose desse paciente, principalmente nos estádios mais precoces de fibrose. Então, não existe um intervalo de referência bem estabelecido ainda para uso na prática clínica dos diferentes equipamentos. Tá? Então, quando a gente vai fazer a avaliação, né, o grande problema do fígado gorduroso é aquele paciente que tem ou uma parede abdominal muito espessa, ou que tem uma viscosidade tecidual muito importante, né? Que a gente ainda não tem uma metodologia para avaliar essa viscosidade na grande maioria dos equipamentos. Então, aqui nós temos um paciente com um fígado gorduroso, que foi avaliado tanto pela Share Wave Imaging quanto pelo FibroScan. Nós vemos que o CAP, né, o coeficiente de atenuação é bem alto, é um paciente com uma esteatose grau 3, e que nós conseguimos uma boa aquisição da imagem, né? A gente vê que o box aqui da janela de cor ficou muito bem preenchido, então nós conseguimos fazer uma avaliação adequada nesse paciente. Já aqui a gente vê, né, um paciente que não tem um fígado com uma imagem tão alterada, né? A gente vê que realmente é um fígado esteatótico, a janela ficou bem preenchida, mas a gente vê que o padrão de rigidez, né, pelo mapa de cor, está muito alto, está desproporcional ao que a gente está observando e na imagem no modo B. E quando nós realizamos a avaliação com o FibroScan nesse paciente, o que acontece? Uma elasticidade tecidual considerada normal, né? Então, são pacientes difíceis de serem avaliados. Essa viscosidade tecidual, ela acaba interferindo na progressão da Share Wave. Então, nós temos que ter muito cuidado na avaliação e na interpretação dos resultados obtidos nesses pacientes. Aqui um outro exemplo, né? Muitas vezes, essa atenuação, né? Essa viscosidade, a gente não consegue uma janela, um preenchimento adequado. Então, nós vamos falar que nesse paciente, a avaliação da fibrose, né, pela técnica, foi limitada, né, não podendo ser interpretada de uma forma adequada. Felizmente, nesse caso, né, também tínhamos aqui acesso ao FibroScan e conseguimos fazer a avaliação, né, um fígado com uma esteatose grau 3 e com um valor de elasticidade tecidual normal. E muitas vezes, né, nós não temos o acesso ao FibroScan, então nós temos que partir para a avaliação dos demais comemorativos, né? Nós fizemos aqui a avaliação de um fígado já com uma alteração ecotextural bem importante, né?
mas não conseguimos uma janela adequada. A gente não pode fazer a medida. Às vezes você tenta, você muda o segmento, você muda a posição desse paciente e você não consegue um preenchimento adequado. São realmente os pacientes mais difíceis, do meu ponto de vista, para avaliação, são os pacientes com doença hepática gordurosa. E então você vai partir para outros comemorativos, né? Esse paciente, você vai avaliar se tem sinais clínicos, né? Se tem outros sinais de hipertensão portal, avaliar a baço. Aqui a mesma coisa, outro paciente com fígado gorduroso, com a janela que a gente não conseguiu, né? Várias tentativas, fazer avaliação, mas você já tem outros comemorativos que falam a favor de que esse paciente já tem uma doença hepática crônica avançada e com sinais evidentes de hipertensão portal. Né? Então, a gente tem que avaliar o paciente num contexto todo e nós temos que confiar no exame que nós estamos fazendo. Se a gente está vendo uma janela mal preenchida, você não vai ter como interpretar esses achados. Né? Então, a gente geralmente coloca que esse resultado a avaliação foi tecnicamente limitada. Então, além, né, da avaliação, o que a gente quer, né, como nós vimos nesses outros casos? A gente precisa fornecer para o médico informações prognósticas daquele paciente. Não adianta eu só falar, ele realmente tem uma doença hepática crônica avançada. E aí, qual que é o prognóstico? Eu posso ir além, né? Então, nós vamos fazer uma avaliação mais detalhada, além de só olhar esse fígado no modo B e de fazer essa avaliação do grau de rigidez hepática. Como o Dr. Dimas colocou, né, aqui no consenso de Baveno, hoje em dia já se sabe que a doença avançada ela é um aspecto contínuo, né? Então hoje já se engloba tanto o F3, né, que é a fibrose severa ou grave, e o F4, numa denominação comum que é a doença hepática crônica avançada compensada. Então, quando nós estamos avaliando o paciente, ele é cirrótico, ele tem uma doença, realmente ele tem uma doença hepática crônica avançada. Encerrou aí o exame? Não, nós precisamos ver qual que é a severidade dessa doença, né? Aí, se essa doença realmente ela está numa fase compensada, se ela tem sinais de hipertensão portal clinicamente significativos associados, se é possível inferir ou avaliar a presença de varizes gastroesofágicas, e com isso a gente vai acompanhar esse paciente, né? Ao longo desse segmento, a gente vai saber se esse paciente com tratamento da doença de base vem apresentando uma melhora clínica, né? Uma melhora do seu prognóstico. Então, na doença hepática crônica avançada, nós sabemos que a Share-Wave tem uma alta precisão diagnóstica, né? Então, a gente não precisa ficar com medo de classificar esse paciente. É uma coisa muito evidente, principalmente agora que se sobrepõe o F3 com o F4, o diagnóstico ficou mais claro, ficou fácil de ser definido. E sabemos que a medida da rigidez hepática tem um valor prognóstico na doença hepática crônica avançada compensada, e que quanto maior o valor, né, de rigidez encontrado na nossa avaliação, maior será o risco desse paciente apresentar complicações clínicas. Aqui, como o Dr. Dimas já mostrou, né, sendo um pouco repetitivo, mas acho importante colocar essa regra dos 5 que foi colocada nesse consenso de Baveno. Aqui ele colocou essa regra para elastografia transitória e hepatites virais, né? Então, abaixo de 5, paciente normal, abaixo de 10, exclui-se doença hepática crônica avançada, compensada, acima de 15, confirma, né? E abaixo de 20, exclui hipertensão portal clinicamente significativa. Então, o que é a grande novidade, né? Apesar, né, da gente citar aqui esse novo consenso, essa atualização da Sociedade de Radiologia, de radiologista em ultrassonografia, ainda não está publicado. Eu falo que eu entro a cada 2, 3 dias para procurar essa publicação, mas isso foi apresentado pelo Dr. Richard Parr em São Paulo, em fevereiro, depois
Nós tivemos um encontro com a doutora Giovana Ferraioli, no Elasto Rio, também no final de fevereiro, né? Que colocaram essas novidades para nós, que foi, assim, para mim, um ponto muito importante, né? Então, é o que nós havíamos comentado. Nós já temos tratamento para hepatite C, para hepatite B, né, que são mais baratos, e a maioria desses pacientes já estão sendo tratados independentemente do estágio de fibrose, né? Então, o paciente não precisa mais ser um F2, um F3 ou um cirrótico para receber a medicação para tratar hepatite C. Por causa da sobreposição desses valores entre os scores de Medavir, hoje o que se procura é que os valores sejam agrupados, porque cada vendedor tenta colocar uma tabela diferente, isso gera uma confusão muito grande, né? Então, a tendência é de que a gente agrupe, né, certos valores para utilizar essa avaliação de uma forma conjunta. Porque o que é mais importante em todos esses pacientes é o diagnóstico da doença hepática crônica avançada. Então, para nós, essa tabela foi muito importante. Aqui, eles agrupam tanto as hepatites virais quanto a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? E eles colocam como a regra dos 4. Então, como que é? Porque aquela coisa do cutoff de 7,5, 8,4 num equipamento, no outro, isso gerava para nós uma certa dificuldade de interpretação. E eu acho que aqui as coisas ficaram bastante claras, inclusive porque não tem muito sentido ficar se usando escala de Medavir em pacientes com doença hepática gordurosa, né? Medavir é uma classificação utilizada principalmente para as hepatites virais. Então, essa tabela, eu acho que quem trabalha com elastografia pode, sim, olhar de uma forma, com uma maior atenção, né, e procurar aplicá-la na sua prática diária. Então, aqui a regra dos 4. Então, menor que 5, alta probabilidade de estar normal. Abaixo de 9, na ausência de outros sinais clínicos, descarta-se a doença hepática crônica avançada. Entre 9 e 13 é um achado sugestivo de doença hepática crônica avançada, porém outros testes são necessários para confirmação. Acima de 13 você fecha o diagnóstico, né, de doença hepática crônica avançada. E acima de 17 você já pode sugerir que esse paciente tenha um quadro de hipertensão portal clinicamente significativa. Então, aqui nessa tabela, não interessa qual foi o equipamento que você utilizou, né? Ele conseguiu agrupar valores para que a gente possa ter uma informação conjunta, né? Que a gente possa falar a mesma língua. E o Dr. Richard coloca, né, junto com isso, uma proposta de laudo. Então, o que ele coloca? Que nós devemos utilizar. Até acrescentei isso porque ontem foi uma coisa que foi bastante questionada, né? Como é que a gente faz esse laudo? Então, eu acho que aqui ficou bastante clara. Então, a gente vai fazer o laudo do ultrassom convencional, né? Toda a descrição que a gente faz ao modo B. E aí você vai acrescentar o laudo da elastografia. O que nós vamos colocar? As medidas de rigidez hepática foram obtidas com qual equipamento, com qual vendedor, né? Então, o tipo do aparelho, qual que é a marca do aparelho, utilizando o transdutor, vou colocar aqui a frequência do transdutor, seguindo os guidelines da Sociedade de Radiologistas em Ultrassonografia. Número de medidas, né? 5 medidas para 2D, 10 medidas para point shear wave foram obtidas, utilizando-se a tecnologia, né? Colocar qual tecnologia você utilizou. O IQR da mediana foi de tantos por cento, sugerindo dado de alta ou de baixa qualidade, de acordo com o resultado obtido. O valor mediano da rigidez hepática foi de tantos quilopascais, sugerindo o que nós vamos colocar aqui? Aquelas recomendações da tabela que foi proposta, da regra dos 4. Então, eu acho que ficou muito mais claro, né, até em termos de segmento, de acompanhamento, né, de fugir um pouco dessa classificação F1/F2, F2/F3, que acabava
gerando uma certa discordância entre os nossos resultados. Então, é uma coisa que eu gostaria de frisar bem com vocês, essa nova proposta de laudo. E também ele coloca, né, o Dr. Richard, algumas sentenças, né, que a gente deve utilizar se apropriado, né, como uma observação para aquele clínico que está recebendo o nosso exame. Então, ele coloca que na presença de elevação de teste de função hepática, ausência de jejum, na presença de congestão vascular, etc., né, então, que seriam os fatores interferidores, o estadiamento da fibrose pode ser superestimado. Em alguns pacientes com doença hepática gordurosa, os valores podem ser menores, né? Então, é aqueles casos em que a gente tem uma dificuldade de avaliação, onde a viscosidade tecidual vai ter uma interferência maior. Em outras doenças que não sejam as hepatites virais e a doença hepática gordurosa, os cutoffs não estão bem estabelecidos, né? Então, ficou bem claro na proposta que aquela tabela ela pode ser usada com tranquilidade nas hepatites virais e na doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, uma vez definido, né, que esse paciente realmente tem uma doença hepática avançada e é uma doença que ainda está compensada, né, como que a gente vai definir, né, se esse paciente é compensado? Esse risco, ele vai ser estratificado com base na presença ou na ausência de varizes, né, que vai aumentar bem o risco de descompensação e de morte desse paciente. E o principal preditor de desenvolvimento das varizes é o aumento na pressão portal, que tem também uma correlação direta com o grau de rigidez do parênquima hepático. Então, a sobrevida muda, né, quando nós mudamos a classificação desse cirrótico de compensado para descompensado. Então, aqui é um exemplo, né, que a gente tem que estar atento. Se você vê que é um fígado que não tem alterações ecotexturais importantes, mas que tem altos valores de rigidez, né, no mapa de cor, né, que no caso aqui esse paciente tinha 11 quilopascais. E aqui, né, a mesma coisa, com valores aparentemente até superiores, só que, né, o que nós não podemos deixar de estar atentos, que esse paciente tem sinais evidentes de congestão cardíaca, né? Tem um aumento do calibre das veias suprahepáticas. Então, isso aqui seria um falso aumento da rigidez. Esse trabalho aqui, esse autor, né, Kashimoto, ele avaliou tanto a elastografia hepática quanto a esplênica, né, para avaliação da severidade e para o risco de descompensação desses pacientes. Então, ele encontrou uma alta acurácia diagnóstica para avaliação da severidade da cirrose, independente da etiologia. Ele avaliou 400 pacientes, né? Então, a gente vê que a classe desses pacientes, né, de Child, ela muda de acordo com o aumento dos valores de rigidez, né? Existe uma correlação significativa com essas classificações prognósticas, existe uma correlação significativa com o estado clínico do paciente, né? Que seria aquele paciente que tem uma cirrose compensada, o paciente que já teve uma descompensação prévia e aquele que está descompensado, né? E aqui ele encontrou que valores abaixo de 30, né? Em nenhum paciente com valores abaixo de 30, ele encontrou sangramento varicoso. Então, os valores obtidos têm uma correlação prognóstica muito importante, né? Então, há uma necessidade urgente de novos métodos diagnósticos para avaliar facilmente a gravidade da cirrose, né? Com mais precisão do que os scores clínicos e biológicos. Então, cada vez mais, né, a utilização da elastografia nesse grupo de pacientes, buscando avaliar a evolução clínica e o prognóstico dos mesmos. Os pacientes portadores de hipertensão portal têm a rigidez, uma boa correlação, né, como nós já citamos anteriormente, com o gradiente de pressão venosa. Identificar esses pacientes de alta probabilidade de hipertensão portal clinicamente significativa é importante, porém, ainda não temos uma acurácia suficiente para substituir
a realização da endoscopia, né? Mas essa acurácia ela pode aumentar se associarmos a contagem de plaquetas e as avaliações das dimensões esplênicas. Então, são uma rigidez alta em pacientes com varizes de qualquer tamanho, né? E quanto mais significativa, mais calibrosa forem essas varizes, maiores são os achados de valores de rigidez. Ele coloca que a avaliação da elastografia esplênica tem resultados promissores, mas que ainda não tem uma consistência, né, valores suficientes para que a gente possa aplicá-la na prática clínica. Realmente, a gente que realiza a elastografia do baço, é muito mais difícil fazer elasto do baço do que do fígado, os mapas são mais heterogêneos, as interferências das pulsações cardíacas, então é uma metodologia um pouco mais complicada que a pessoa precisa ter mais experiência. Hoje, alguns autores fazem até uma proposta, né, de um algoritmo para utilizar a elastografia esplênica na prática clínica. Então, esse autor, né, avaliou 109 pacientes, ele avaliou a rigidez hepática. Quando esses valores foram menores do que 16, ele realizou a avaliação da rigidez esplênica. Valores acima de 16, não. Então, é provável que tenha hipertensão portal significativa. Os pacientes em que ele realizou a avaliação esplênica, valores abaixo de 26, ele colocou que pouco provável, né, que seria pouco provável que esses pacientes tivessem hipertensão portal clinicamente significativa, e acima de 26, que essa hipertensão seria bastante provável. Então, é uma proposta de um algoritmo, né, que ainda precisa ser validada. Então, aqui, só para exemplificar, né, que a gente tentou seguir essa proposta, esse paciente aqui tinha valores de rigidez hepática de 16 quilopascais, valores, então nós fomos para o baço, né, os valores da rigidez esplênica de 29,9 quilopascais. Então, segundo esse autor, seria um paciente portador de uma hipertensão portal clinicamente significativa. Além disso, existem propostas de se utilizar a elastografia hepática, né, para planejamento terapêutico, para segmento, né, pacientes que serão transplantados, né, existem propostas de avaliação pós-transplante, né, com uma correlação prognóstica de avaliação desses pacientes. Existem propostas para se avaliar o doador, né, antes do doador vivo, se realmente esse parênquima tem boas condições de ser transplantado. E mesmo aqueles pacientes com suspeitas ou com recorrência de rejeição, né, existem protocolos que podem fazer esse tipo de avaliação. O segmento, né, como o doutor Dimas já falou, né, os pacientes que fizeram um tratamento antiviral, eles podem ser seguidos. Os pacientes portadores de hipertensão, eles também, e com isso a gente vai supor, né, inferir a regressão da fibrose. Porém, essas avaliações comparativas deverão ser realizadas com o mesmo sistema, com o mesmo equipamento. Aqui, né, só para ver a evolução clínica, um paciente com colangite esclerosante primária, pré e pós-tratamento. Né? Então, para finalizar, o que eu acho, do meu ponto de vista, a avaliação hepática é multiparamétrica, né? O modo B, o Doppler, a elasto e mesmo contraste, né, estão aí para acrescentar informações aos nossos exames na nossa prática diária. Muito obrigada a todos pela atenção. Doutora Cláudia, muito obrigada por compartilhar esse conteúdo excelente, mais uma vez. Brilhou mais uma vez. A gente está com o tempo esgotando, mas vamos tentar fazer algumas perguntinhas que estão aqui no chat, tá? Então, a primeira delas, eu vi que algumas a doutora Cláudia já respondeu, então eu vou priorizar as que são novas aqui. Primeiro, a doutora Carla pergunta, no primeiro exemplo de erro técnico, onde a janela parecia vermelha e homogênea, como saberei se não é de fato um caso de cirrose, já que às vezes o modo B pode estar normal e termos uma fibrose na elastografia? E se existe alguma observação a colocar no laudo nesse caso? Então, eu coloquei porque realmente é uma dificuldade que muita gente tem,
né? A gente, um valor de rigidez, um padrão, uma janela daquela vai dar um valor de 40, 50 de elasticidade. E a gente sabe que isso é incompatível com os achados, né, da imagem no modo B. Então, com certeza, está tendo uma interferência na dispersão da shear wave devido à viscosidade do tecido. Então, nós vamos interpretar como que não foi possível uma avaliação adequada, né, pelos fatores interferidores. Então, nós não vamos classificar esse paciente com a nossa elastografia. Podemos sugerir uma outra metodologia, uma ressonância ou o próprio fibroscan. Perfeito. Uma perguntinha para o Dr. Dimas, também da doutora Carla. Pacientes com hepatite C, por exemplo, em uso de antivirais, devem esperar acabar o tratamento para realizar a elastografia por ultrassom? Sim, é o ideal. Na verdade, como a Cláudia já falou, nós não precisamos ter para tratar, não preciso mais ter a avaliação da rigidez hepática. Mas é importante no segmento, como o bom clínico, um bom hepato infecto, saber o grau de comprometimento desse fígado desse paciente. E aí, na verdade, eu preciso que haja uma cura desse indivíduo, uma supressão viral, e esperar os 6 meses para eu definir como resposta virológica sustentada, e aí a possibilidade de se realizar a elastografia e aí dar seguimento com o método a posteriori. Perfeito. Obrigada, doutor Dimas. Mais uma perguntinha para a gente poder encerrar. Sobre o uso da tabela Metavir. Não devemos, então, usar a tabela Metavir e sim este novo modelo que a doutora Cláudia apresentou, né? E aí é pedido a referência. Eu vou pedir, doutora Carla, que de repente você coloque seu e-mail, disponibilize, mesmo que no privado, e a gente pede para os médicos compartilharem, doutora Cláudia ou doutor Dimas, tá? Então, a pergunta é se deve-se usar essa referência dessa tabela nova ao invés da tabela Metavir, pois no curso que foi feito foi usado a outra. Não, eu gostei muito dessa tabela, né? Porque, como a gente comentou, Metavir sempre foi a tabela utilizada para as hepatites virais e hoje a gente não avalia apenas esse grupo de pacientes, né? E principalmente para aplicação nesses pacientes com fígado gorduroso. Eu achei essa tabela muito boa, né? Então, esse artigo nós estamos aguardando publicação, né? Provavelmente vai ser publicado no Radiology esse ano ainda, talvez tenha atrasado, não sei por qual motivo, mas a minha recomendação, e eu já estou usando na minha prática diária para esses pacientes e principalmente para segmento dos pacientes, né? Porque nós não temos tabela Metavir para seguir esses pacientes em tratamento de hepatites. Então, eu acho que essa tabela entrou assim com muita força nesse grupo de pacientes, né? Então, eu já uso na minha prática diária essa nova recomendação da Sociedade de Radiologia. Concordo totalmente com a Cláudia. Eu também acho que essa tabela, obviamente, nós podemos ainda classificar, como já tem os pontos de corte bem definidos para a hepatite C, ainda pode-se utilizar o pré-tratamento, né? Pré-tratamento, mas pós-tratamento não. Eu acho que essa tabela realmente caiu como uma luva. Perfeito, excelente. Salvação. E uma perguntinha que a doutora Cláudia respondeu, mas enfim, se vocês dois quiserem compartilhar, o doutor Flávio pergunta: qual a importância diagnóstica que vocês dão à viscosidade do fígado? Tem algum comentário adicional em relação a isso aqui? Bom, a minha opinião como ultrassonografista, né, a gente espera que em breve a gente tenha disponível essa tecnologia nos nossos equipamentos, né, para fazer esse tipo de avaliação, né, que a viscosidade está muito associada à atividade necroinflamatória, né, e que muitas vezes acaba interferindo na dispersão da shear wave, mesmo da onda no modo B. Então, eu acho que é um dado a mais que será importante, mas que muitas vezes acaba interferindo e dificultando a nossa interpretação, por enquanto, com a elastografia por shear wave. Né? Eu acho que a partir do momento que nós tivermos esse dado de viscosidade, realmente a necessidade da biópsia hepática vai ficar muito resguardada para casos muito pontuais. Isso vai ser realmente
um grande ganho. Nós sabemos que existem várias pesquisas com vários métodos sendo implementados e que talvez num futuro breve nós tenhamos essa metodologia disponível. Excelente. Então, agradeço a todos os participantes, agradeço a brilhante aula da doutora Cláudia, doutor Dimas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Existem algumas perguntas em relação ao modelo de laudo, então, eu peço que envie e-mail, vou colocar o meu e-mail disponível para todos, e chegando em mim o e-mail, eu encaminho para a doutora Cláudia e para o doutor Dimas. No meu tem, né? Ao modelo de laudo. E a gente colocou, né, o que vem sendo mais utilizado é esse modelo de laudo que a gente colocou na aula mesmo, né? Já aplicando essa nova tabela, que foi um dos grandes, assim, o que veio acrescentar para a gente nessas aulas, nessas atualizações Divisor que de nós águas acompanhamos aí, durante né? esse ano. Excelente. É verdade, Tá é verdade. bom. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez a Prazer. vocês Obrigado. palestrantes. Muito obrigada, um abraço a relação... todos. Obrigada. Em relação só à disponibilidade dos vídeos, sim, tá? Estou vendo que tem algumas perguntas aqui no chat. Eles vão estar disponíveis gravados, está todo o conteúdo sendo gravado e a Camila acabou de passar aí o endereço para vocês encontrarem, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Obrigado.